Hoje a gente vai continuar o nosso papo sobre gráfico de funções, vem comigo! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos, meu nome é Fábio e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre gráfico de funções, tentando através dele identificar qual que é ou não uma função. Bom, antes da gente continuar o nosso papo propriamente dito, muito importante que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu tenho certeza que esses vídeos aqui vão te ajudar muito a atingir seu objetivo na matemática, beleza? Então, se inscreve aqui, aperta esse botãozinho vermelho e vamos ao que interessa, né? Então vamos voltar lá no nosso primeiro papo de função lá atrás e relembrar que a gente tinha duas condições principais para saber se uma relação era ou não uma função. Eu coloquei aí na tela essas duas condições. Então a primeira delas era aquela que não poderiam sobrar elementos no domínio, né, sem que ele houvesse uma imagem. E a segunda era aquela em que um elemento do domínio não poderia ter duas ou mais imagens, né? Cada elemento do domínio só pode ter uma imagem para que aquela relação seja uma função. A primeira condição, ela é um pouquinho mais difícil da gente conseguir visualizar ela através do gráfico. Então, essa primeira condição, a gente não vai tratar dela nesse aspecto de identificação no gráfico, se aquela relação é uma função ou não. A gente vai só se deter à segunda condição. E a segunda condição é aquela que a gente já comentou, que um elemento do domínio só pode ter uma imagem, né? Então vamos lá para o primeiro exemplo. Nosso item A. Eu desenhei um gráfico aqui com uma reta vermelha que é a nossa função. E eu vou pegar um x qualquer e vou projetar ele na curva vermelha. Repara que eu só tenho um valor de y correspondente para esse x, né? Isso acontece com todos. Todas as projeções de x só refletem em um y, nesse caso, né? Então, isso sim é uma função. Ah, Fábio, ainda não estou entendendo essa história de projetar x na curva e tal. Vamos para o nosso item B que talvez fique mais claro. Repara agora que eu vou pegar um x1 ali qualquer, tá? Quando eu projeto x1 na curva vermelha, repara que eu tenho um ponto tanto lá em cima quanto um ponto lá embaixo na curva, né? Aquele mesmo x1, então, eu vou ter um y1 e um y2 diferentes, né? São valores diferentes, um é positivo e outro é negativo. Bom, então esse é justamente o caso que essa condição 2 fala que não pode. Isso não é uma função. Beleza? Então vamos lá para o item C e último exemplo. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar um x1 e vou projetar ele na curva e vejo lá que ele tem uma imagem y1. Agora, repara nessa imagem que na projeção dela, né, quando eu marco x1 e y1, a projeção do y também passa por cima da curva vermelha em outro ponto. Ou seja, eu tenho, além daquele ponto que está em x1, eu tenho um outro ponto ali que é x2. Ou seja, para aquele mesmo y1 eu tenho duas abscissas correspondentes, né? Bom, isso então é ou não uma função? Isso é o caso 2? Repara, ele é um pouco diferente do caso 2, né? Significa que eu tenho, para valores do domínio diferente, uma mesma imagem. Isso é ou não é uma função? Isso é uma função. O que eu não posso é ter um elemento do domínio para duas imagens. Agora, uma imagem que esteja relacionada a dois elementos do domínio, que é esse caso, né? Ou seja, eu tenho x1 e x2 são elementos do domínio relacionados a uma mesma imagem. Isso não tem problema, isso é uma função. Beleza? Agora, para a gente fechar o nosso papo de hoje, vamos para um macete. Eu sei que você gosta de um macete. Então, qual é o macete? O macete para a gente identificar se uma determinada curva é ou não uma função através do gráfico dela, a gente vai fazer isso que eu botei na tela em azul. Olha só. Traçar retas verticais e se essa reta, né, ou essas retas verticais encostarem na curva, em algum momento elas encostarem na curva em mais de um ponto, né, nessa curva vermelha que a gente está trabalhando aí, então isso não é uma função, tá? Essa curva não é uma função. Ah, Fábio, como assim? Ó? Vamos lá no nosso item A de novo. Repara que eu vou traçar uma reta vertical e ela só vai encostar na curva vermelha em um ponto.
Agora repara que se eu traçar novas retas verticais, todas elas só vão encostar na curva vermelha em um único ponto. Isso sempre vai acontecer nesse caso do item A aí. Agora vamos para o item B. Repara que eu vou desenhar uma reta vertical qualquer nesse gráfico e olha só o que acontece. Ela encosta em dois pontos distintos. Isso é justamente o que faz com que essa curva vermelha não seja uma função. Então toda vez que eu traçar uma reta vertical e essa reta vertical encostar na curva vermelha em dois pontos diferentes, então essa curva vermelha não é uma função. Beleza? Vamos lá para o C. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou traçar uma reta vertical, ela está encostando lá em um único ponto. Vou traçar outra e a mesma coisa. Repara que eu poderia traçar qualquer outra reta vertical e ela sempre vai encostar em um único ponto. Beleza? Então, isso confirma o que a gente havia falado antes. Isso sim é uma função. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no like aqui embaixo, isso é muito importante pra gente, motiva a gente a continuar fazendo os vídeos. Se você por acaso ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. E por fim, vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, um abraço. A primeira condição, ela é um pouquinho mais difícil da gente conseguir visualizar ela através do gráfico. Por quê? Porque no gráfico, todo ponto representado no gráfico, ele é representado através de um par ordenado, lembra? A gente falou disso naquela aula de plano cartesiano, vou colocar o vídeo aqui em cima. E o par ordenado ele é composto de um elemento do domínio e a sua imagem no contradomínio. Só que, nessa primeira condição, ela diz que não podem sobrar, né? Se tem algum elemento sobrando no domínio sem uma imagem, é como se a gente tivesse um par ordenado só com a primeira parte do par ordenado. E aí a gente não consegue representar isso no gráfico. Então, essa primeira condição, a gente não vai tratar dela nesse aspecto de identificação no gráfico, se aquela relação é uma função ou não.